Bom dia a todos os irmãos. Há alguma visita que eventualmente possa estar cá pela primeira vez, que se possa sentir bem no nosso meio, e também há aqueles que nos acompanham pela internet que possam sentir-se perto de nós e que a lição, uma vez mais, possa chegar até vocês, tal e qual como se aqui estivessem esta manhã. Deixem-me começar por dizer que tenho a certeza que não sou a maior pessoa do mundo, mas que esta lição é bem maior que eu e que vou precisar muito da vossa ajuda e também daquelas pessoas que estiveram lá em baixo comigo, que possam dar aqueles contributos que nós fomos partilhando, que foram essenciais para a compreensão da lição. Deixem-me começar por fazer uma pergunta. Quando é que começou a igreja? Em que ano da história da nossa terra começou a igreja? No Éden. Era aí que eu queria chegar e chegámos logo lá. Porquê começou no Éden? Qual é a definição então de igreja? De família. Outras ideias? De união. A igreja, ao fim e ao cabo, é um conjunto de pessoas que se une para adorar a Deus. E no Éden havia já um conjunto de pessoas, duas ou mais, naquele caso eram duas, criadas para adorar a Deus. Portanto, o conceito de igreja vem desde aí. Contudo, há uma diferença entre essa primeira igreja e a igreja tal e qual como a conhecemos hoje em dia, não é? A primeira igreja, até ao cristianismo, surgiu com a intenção de atrair os outros povos a si. O povo de Israel tinha esta incumbência, esta responsabilidade de atraí-los. Nós não, nós é o inverso. Nós temos a responsabilidade de chegar aos demais, chegar aos outros e levar a mensagem a todo o mundo nesta geração, como é o lema do desbravadorismo. Então a igreja sempre existiu, a intenção de haver um grupo de pessoas que adorasse a Deus sempre existiu, mas com isso também vieram alguns pontos negativos, ou melhor, algumas dificuldades a serem ultrapassadas. A lição começa por uma igreja em específico que Paulo usou como exemplo. Não era a sua intenção focar-se apenas naquela igreja, mas Paulo usou como exemplo para levar esta mensagem ao mundo, ao cristianismo. Qual foi essa igreja que nós estudamos esta semana? A igreja de Éfeso. Ela tinha uma particularidade. Qual era? Que era a desunião. Pronto, é uma resposta relativamente fácil. Tinha a particularidade de ser uma igreja que tinha muita diversidade. E havia uma característica que ajudava a esta diversidade, é que Éfeso era um porto. E na altura, tal e qual como hoje, muito movimentado, com pessoas diferentes. Poderia eventualmente ser uma igreja que hoje tivesse um grupo de pessoas e passado um mês, 2 meses, 1 ano, já fosse um grupo de membros ligeiramente diferente, com outras culturas, com outras proveniências, outras crenças. Portanto, acabava por ser um grande desafio ter que juntar estas culturas, todas estas pessoas, de uma forma que a igreja pudesse se chamar uma igreja unida. E Paulo acaba por usá-la como um exemplo para levar esta mensagem de união a todo o cristianismo. E a igreja de Éfeso, ele começa por apresentar algumas coisas, algumas razões pelas quais eles podem considerar que têm essas razões para se considerarem um só, para estarem unidos. Quais são estas primeiras razões que Paulo utiliza? Há várias, não são as únicas, mas Paulo começa no capítulo 1 pelas... Quais foram as razões? Para quem estudou. E para quem não estudou vai ficar a saber. Quais foram as razões que Paulo utilizou no capítulo 1 de Éfeso? É mesmo o título da lição de domingo. Adoção. Adoção como sendo um ponto particular de todas as bênçãos que Deus nos deu, não é? Ou seja, esta adoção que Deus tem disponível para cada um de nós é a primeira bênção quando nós achegamos a Cristo. Ou seja, eu achego-me a Cristo e eu automaticamente tenho direito a essa adoção que Deus tem disponível para mim. Okay. A lição depois falou-me se é o destino essa adoção. Também já lá vamos, exatamente. Já lá vamos, né? Então pronto, eu vou deixar. Então, focando no primeiro ponto e deixando esse segundo ponto para depois, as bênçãos que nós tivemos direito acabam por ser um motivo de união entre nós. Todos nós, como sendo igreja, todos nós aceitámos estas bênçãos que Deus nos deu, e Éfeso também tinha tido direito a essas bênçãos, e é isso que Paulo está a escrever, e isso acaba por ser um motivo para eles se unirem. Ok, tinham
culturas diferentes, podiam ter proveniências diferentes, histórias diferentes, povos diferentes, mas o facto de todos terem sido abençoados pelo mesmo Deus e por Cristo na cruz, isso era o primeiro ponto para se sentirem unidos. Era o facto de todos terem sido abençoados. E a adoção acaba por ser utilizado como a principal bênção. Vocês podem ser, a partir de agora, chamados como filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus, na fé. Todos acabam por ser, e Paulo também utiliza esta imagística noutra carta, todos acabam por ser filhos de Abraão, pela fé. Todos acabam por estar unidos por esta característica. Ou seja, temos aqui um primeiro ponto que os une. Os outros não deixaram de existir, mas começa por haver uma base de trabalho para todos considerarem parte do mesmo povo, de um povo unido. Mas sim, não podemos deixar de referir aquilo que o David estava a dizer. A predestinação é uma palavra difícil e parece que Paulo não ajuda nada ao usar esta palavra. Podia ter facilitado um bocadinho a questão, mas usou a palavra predestinação. Vocês estão predestinados a... Nós temos que explicar esta parte, não podemos deixar isto no vazio. Até a lição utiliza todo um parágrafo para explicar esta parte da predestinação. O que é que quer dizer com isto da predestinação? Só um bocadinho pelo microfone está a chegar, para lá em casa também poderem ouvir. Deus nos elegeu para que sejamos santos. E santos são considerados aqueles que vão à igreja. Ok, a Bíblia diz, Deus elegeu-nos, outras versões predestinou, para sermos santos e escolhidos por Ele. Então Filipe. Deus escolheu-nos a nós? É o Filipe. Seria bom de compormos a palavra predestinação. Pre é um prefixo que diz que antes ou seja, que figura algo que eventualmente já terá sido decidido anteriormente. Destinação tem a ver com destino, objetivo, para onde vamos. Qual é a nossa predestinação? Nós estamos predestinados para quê? Porquê que fomos criados? E quando fomos criados, como Adão e Eva, qual era o único objetivo de Deus? Era permanecer em nossa companhia eternamente. Portanto, a predestinação de qualquer ser humano é a eternidade. Não tínhamos dúvidas. Deus criou-nos para sermos eternos, porque Ele gosta da nossa companhia. Ele quer a nossa companhia. Então Agora, focaste 2 pontos importantes, que é o facto de ser para todos e que a intenção é nós sermos salvos. Então o que estava predestinado era a salvação para a humanidade. todos. Então o que nos une, e ao querermos decompor esta palavra da predestinação, nós em primeiro lugar temos que pensar que predestinação não é igual nos dias de hoje como era igual naqueles dias. Ainda assim não deixa de lá estar escrito, fomos escolhidos para. Portanto, nós temos que, em primeiro lugar, saber que esta intenção de ser escolhidos não é na predestinação tal e qual como nós a conhecemos hoje, mas sim como um plano que estava feito antes da nossa existência. E é exatamente, ia falar sobre esse plano que Deus delineou e, acima de tudo, também a harmonizar com o universo, porque nós, tendo sofrido um desvio, havia agora a necessidade de harmonização e, portanto, nós fomos predestinados isto é, a intenção de Deus é provar que um ser humano destituído da sua glória pode voltar, por meio de Cristo, a receber esse mérito e essa capacidade. Exatamente. Então, muito rapidamente, porque este tema seria também um tema muito grande, só a predestinação, nós acabamos por perceber que isto passa por um plano que já existia antes da nossa existência. Em relação ainda à questão da predestinação, existe no mundo cristão um grupo significativo de pessoas, de crentes, que acreditam que, além desta questão da predestinação, existe uma determinação divina de uns para serem salvos e outros para se perderem. Isto, diríamos assim, causa alguma perplexidade em muitas pessoas que, com honestidade, gostariam muito de ser salvos, mas que, por vezes, podem ter dúvida de que no destino ou na determinação divina elas estejam programadas para se perderem. Ora, a verdade é que a Bíblia mostra-nos que Deus sabe tudo. E o fato de Deus saber tudo, por exemplo, a respeito da salvação ou da perdição de alguém, não quer dizer que esta pessoa esteja predeterminada para se perder ou para não se salvar. A grande questão aqui reside no fato de que, para todos os efeitos, Deus, como já foi dito, determinou que nós pudéssemos ser salvos, ou seja, Ele programou-nos para a eternidade. E este é o seu plano,
do qual ele não gostaria jamais de se desviar. Contudo, existe um fator aleatório que é a vontade humana e que a somatória das nossas escolhas ao longo da vida podem determinar que nós sejamos salvos ou que venhamos a perder-nos. Na realidade, não é Deus que é responsável, mas sim o ser humano que ao longo da sua existência, por somatória das suas escolhas, vai dirigindo o seu caminho a um sentido diferente do que a salvação. Ou seja, todos fomos predestinados a ser salvos, contudo, o livre-arbítrio é superior a essa predestinação e cabe a nós a aceitação ou não desse plano da salvação. Podemos ou não aceitá-lo, vivê-lo ou não. Filipe. Há aqui uma frase muito linda na parte de domingo que diz: Deus não usa a coerção para salvar seja quem for. Não usa a coerção. Deus não força ninguém para ser salvo, tal como não abandona ninguém que queira ser salvo. Portanto, passa sempre pela minha vontade. Se eu quiser, Deus já tem o plano previsto há muito tempo. Plano esse que nós vamos focar também ao longo da lição, seguramente. Ok. Era inevitável nós fazermos este pequeno desvio na lição, falarmos desta parte da predestinação, mas vamos então voltar à questão da união da Igreja e das razões pelas quais Éfeso tinha razões para crer, para viver de forma unida uns com os outros. Então nós falámos que as bênçãos de Deus, a adoção, é uma dessas razões. Houve também um símbolo que foi derrubado, que também os ajuda a perceberem que eles, a partir daquele momento, tinham também razões para se sentirem unidos. Qual foi este símbolo que foi derrubado e por quem foi derrubado? Foi derrubado por Cristo, na cruz, sim. Havia uma separação entre os judeus e gentios, que simbolicamente podemos utilizá-la para perceber que continua a haver entre nós aqueles a que poderíamos chamar judeus, sem estar a querer compará-los com os judeus, e gentios. Ou seja, há uma separação ainda entre dois ou mais tipos de filosofias, de pensamentos, mas que já não há essa razão porque ela foi derrubada em Cristo, na cruz. Ao fim e ao cabo, nós poderíamos pensar, e vou utilizar a comparação do futebol, não que acho que haja alguma comparação possível com a religião, mas porque é algo que todos acabamos na nossa sociedade hoje em dia por conhecer. Sabem aquela sensação que há, aquele raciocínio que nós fazemos entre a altura em que jogam o clube vermelho, o clube amarelo, cor-de-rosa, e quando joga Portugal. Quando joga Portugal a gente esquece tudo o resto. Naquele momento nós somos todos um. E é um bocadinho este o raciocínio que Paulo estava a fazer. Vocês eram gentios, eram judeus, vêm daqui, dali, já não importa isso. A partir de agora nós somos todos adotados por Deus, unidos neste mesmo propósito. Foi este o raciocínio que Paulo utilizou quando quis passar esta imagem. Quando quis passar esta imagem de que naquele momento eles estavam com uma razão superior para se unirem do que todas as outras para se separarem. Ser gentio, ser judeu, já não tinha a mesma implicação que tinha tido anteriormente. O símbolo que foi usado foi este, foi aquela parede que existia no templo, que foi construída para que os gentios não tivessem acesso à parte mais santa do templo e que assim, essa parede derrubada, todos têm o mesmo direito, o mesmo acesso. Irmão Carlos. Filipe, dás-me licença. Com certeza. No tempo em que Paulo escreveu esta epístola, ainda havia a noção de que existia uma separação nítida entre judeus e gentios. Essa separação não foram os judeus que inventaram. Nós temos a tendência para pensar que os judeus inventaram esta separação. Não é verdade. Deus separou, de facto, o povo judeu com um propósito. Mas não é isto que está em causa hoje na lição, nós não vamos estudar isto hoje. Mas a verdade é que existia essa separação e era simbolizada por uma separação efetiva no templo que existia em Jerusalém, era simbolizada esta separação com um muro que impedia que os gentios passassem para o lado destinado à permanência dos judeus. Portanto, este muro existia de facto. Não foram os judeus que inventaram essa separação. No entanto, é-nos dito na Sagrada Escritura que Cristo veio
derrubar todos os muros de separação que existiam na humanidade, fossem eles de pedra e cal ou fossem eles de outro tipo, do tipo espiritual, do tipo afetivo. E o erro cometido foi o não querer que fosse derrubado. O erro cometido pelos deuses foi exatamente esse. Portanto, não queriam que fosse derrubado porque continuavam-se a achar diferentes. Quando Paulo nos diz que Cristo derrubou esse muro, e esse muro de separação passou a não existir. De que maneira é que esse muro de separação, seja ele de que tipo for, deixou de existir? A partir do momento em que Cristo fez o sacrifício pela humanidade. Cristo não fez um sacrifício pelos judeus. Exatamente. Cristo morreu pela humanidade, não foi pelos judeus. Portanto, a partir do momento em que Cristo morreu pela humanidade e ressuscitou pela humanidade, deixou de existir qualquer tipo de É um pouco isto que falávamos há pouco. A primeira igreja existiu para atrair, daquele ponto em diante existiria para propagar a mensagem. Contudo, a humanidade continua a levantar muros de várias espécies no relacionamento que têm as pessoas umas com as outras. E isso provavelmente vais falar um pouquinho mais. Sim, mais à frente, mas sim. Também está relacionado com esta questão. Não sei se havia mais alguém que também queria participar. Penso que não. Bom, então nós falámos destes dois motivos até agora. Luís, sim. Só aproveitando o que o Sr. Carlos falou e lembrando que a ideia da separação do muro na sinagoga era porque os judeus entendiam que daquele muro para dentro, quem estaria lá era Deus. E só eles tinham acesso a Deus. A quebra do muro, o sinal mais importante que a humanidade recebeu é que, a partir da morte de Jesus, o acesso a Deus, diretamente a Deus, o contato com Deus era para todos. Não havia mais uma barreira, porque quem ultrapassasse aquele muro que não fosse judeu tinha por pena a morte. Era condenado à morte. E aí a antítese da morte é a vida, ou seja, chegar a Deus é o significado de estar próximo da vida eterna. Da fonte da vida. Muito bem. Então, e avançando um bocadinho mais na lição, acabamos por perceber que a intenção de Paulo era falar na unidade, nas razões que eles tinham para se sentirem unidos uns aos outros, como um só grupo, e a intenção era uni-los num só corpo. Esta imagem de corpo faz-vos lembrar alguma coisa? O corpo da igreja faz lembrar alguma coisa? Aquela imagem da Santa Ceia, também não tinha pensado nisso, é verdade, mas aquela imagem que me vem sempre à cabeça é a questão de que uns foram feitos para ser mãos, outros para serem pés, que todos pertencem ao corpo, a falta de um causa sempre desvantagens, problemas ao corpo. Esta foi sempre a primeira imagem que me veio à cabeça quando li este título. Contudo, o Paulo não se foca só nisso, foca-se em outros dois pontos. Mas antes disso, Tony. Deixa-me reforçar aqui assim um pormenor que eu acho que é muito importante. Se Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso, razão por que escreveu, portanto, a carta, a epístola, portanto, aos Efésios, como outras cartas que ele escreveu, ele, ao mesmo tempo, enviou ou, digamos, autorizou que essa carta aos Efésios fosse lida por outros membros de outros locais. Outras igrejas. Certamente que nós hoje também temos uma fotocópia daquilo que ele escreveu. E acho que nós, apesar de estarmos focados nos problemas de há 2000 anos, penso que devemos nos reportar para os tempos de hoje. Porque os tempos de hoje é que me importam a mim e a qualquer um de nós que está vivendo neste momento. Os muros que existiam e que realmente Paulo estava preocupado, existem hoje na mesma e estão presentes. E a chamada de atenção
que São Paulo faz sobre esta questão, este problema sério dos muros, começa individualmente essa preocupação. Como eu devo derrubar, com a ajuda realmente de Deus, não ter à minha frente qualquer muro que me possa impedir da salvação. Porque isto é muito bonito falar em teoria. Nós tiramos os canudos todos em teoria. Na prática, é aqui que nós emperramos e é aqui que nós temos a maior dificuldade com o nosso eu, que é nos livrar e desculpar-nos sempre que o outro é que tem, digamos, a culpa de tudo e mais alguma coisa. E nunca começamos por nós. E enquanto existir este azedume, enquanto existir no nosso coração estas anomalias que nos desviam de Deus e desviam-nos da comunhão verdadeira com Deus, é sempre um empecilho para a nossa salvação. E é a chamada de atenção que Paulo nos faz hoje, a cada um de nós, a mudança que temos que fazer e o derrubar realmente desses muros, se é que queremos chegar à salvação. Dessas paredes. Obrigado, Tony. Então nós falamos na unidade de um só corpo e esta é a imagem que Paulo quer passar. Nós pensávamos, como dizia há pouco, naquela questão das mãos, dos pés, da cabeça, que todos acabam por ser úteis e igualmente necessários ao corpo, mas Paulo acaba por passar duas outras ideias também igualmente importantes na lição de terça-feira. A primeira delas é que nós, apesar de termos muitas razões para não existir, temos que procurar a paz. E como falávamos há pouco lá em baixo, e também estavas agora a ir por esse caminho, Tony, nós acabamos por perceber que a paz não começa de fora para dentro, tem que começar de dentro para fora. Nós não podemos esperar que um carro chegue ao seu destino se ainda não o ligamos. E a paz tem que começar com outra característica que está em nós, e que é preciso ser trabalhada em nós, que o Filipe dizia, que é a mansidão. Nós precisamos de, primeiramente, de perceber que em nós temos que trabalhar essa mansidão, temos que procurar Cristo para alcançar, para que possa aumentar dentro de nós, e aí podemos preparar o terreno para que possa existir a paz. Penso que era esta a imagem, Filipe. Mas há também um outro elemento que vem antes da mansidão. Ele fala na humildade. A humildade de reconhecer que eu próprio preciso, não é? Portanto, tudo isto começa de dentro para fora, como dizias muito bem. E eu não consigo ter paz se eu mesmo não estou pacificado. De uma forma inconsciente, posso transmitir qualquer rancor, qualquer estímulo para o rancor, e isso é o suficiente para acabar com a paz. Portanto, primeiro sou eu que tenho que estar em paz com Deus, e esta paz que eu tenho com Deus facilmente será transmitida aos outros. E isso é uma experiência que todos nós, cada um de nós já viveu na sua vida, seguramente. Então nós quase podíamos dizer, se não há paz, é porque não estamos a fazer o trabalho de casa. Não é porque alguém não fez a sua parte bem feita. Só um bocadinho para chegar ao microfone, que já está aí atrás, para lá em casa também ouvirem. Obrigado. Nós necessitamos do amor não fingido, o amor puro de Deus, porque o amor de Deus é que nos une, porque Deus é amor. Quem não ama Deus, e muito menos pode amar o seu próximo, porque os relacionamentos são difíceis, mas não são impossíveis. Com Deus tudo é possível. Se eu amo a Deus, eu tenho que fazer um esforço e tenho que olhar de outra maneira ao meu próximo. Aliás, para que Ele possa ver em mim Cristo. Quando Ele não conseguir ver a mim em Cristo, a minha religião não está a ser pura nem verdadeira. E esse amor é o amor puro que a Bíblia fala em Coríntios. Se eu disser 1 Coríntios 13, todos sabem o que é que eu estou a falar? Eu sei. O que é que está em 1 Coríntios 13? Já repararam que 1 Coríntios 13, embora também possa ser usado no amor entre casal, homem e mulher, se lerem o capítulo 12 e 14, não é esse o contexto de Coríntios 13, 1 Coríntios 13. O contexto de 1 Coríntios 13 é o contexto de igreja, o contexto de comunidade. E é aí que vem Coríntios 13 e fala nesse amor não fingido. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, esta ideia vem no contexto de amor que é necessário ter em comunidade, em igreja, para com Deus. É isso que a irmã está muito bem a realçar. A nossa igreja aqui de Setúbal, quando nós passarmos a olhar para os outros com ósculos da paz, com amor não fingido,
amor puro, verdadeiro, olhando para o outro com carinho, com mansidão, deixando todas as diferenças. Deus ama a diferença, mas essa diferença que eu estou a referir-me é que nós somos... cada um tem o seu caráter, não é? Mas com Cristo as coisas podem ser conciliadas pela base do respeito, o carinho, o amor, a mansidão, como disse o Felipe. Tudo é possível. Com Jesus, sem Jesus não há nada. Exatamente. Começa aí e termina aí, em Jesus. Está o microfone ali atrás, aqui à frente do irmão Fernando. Eu penso também que, complementando alguma coisa o que já foi dito, que a igreja tem um grande papel. Qualquer igreja tem um grande papel no seio da igreja, na harmonia entre os irmãos, na confiança em Deus que tem que também haver no centro da igreja entre os irmãos, e o ambiente também entre os irmãos que faz realmente uma igreja. Faz a igreja ser igreja. Portanto, tem que haver aqui um conjunto de fatores em harmonia. Não sou eu que consigo fazer, não é o meu irmão ao lado que consegue fazer, mas todos em conjunto temos muita força. E a união faz a força. Muita força. Portanto, e muita responsabilidade. Com responsabilidade, começa no trabalho de casa, consciência, de cada um de nós. Um trabalho consciente entre todos os irmãos. É isso também que faz uma igreja de Deus. Então, em Cristo, nós temos que procurar começar este círculo virtuoso, chamemos-lhe assim. David. Antes do microfone chegar ao David, vão pensando qual é o maior exemplo de união que nós temos. E a lição fala nisso. Efésios 4, 4 a 6. Qual é o maior exemplo de união que nós temos? Eu só queria referir mais uma vez a questão que a Joana falava do amor. É que nós hoje em dia vivemos numa sociedade em que o amor é um sentimento, não é? E o amor de Cristo é mais do que um sentimento. É um sentimento que nos leva a agir. E nós vivemos numa sociedade que amamos aquele que está ao nosso lado, mas quando ele passa por dificuldades, nós não agimos. Nós até podemos dizer que o amamos, mas falta a parte que Cristo fazia, que é a ação. E isso é o amor de Cristo. É que nós, às vezes, continuamos a achar que estamos unidos a Cristo, mas nós estamos juntos a Cristo. E aqui é que há uma grande diferença. É que se eu realmente estiver unido a Cristo, eu consigo ter este amor. Agora, se eu apenas estiver junto a Cristo, é totalmente diferente. É interessante isso. É tocar já um bocadinho a lição de quinta-feira, mas que hoje também temos de terminar um bocadinho mais cedo, devido a uma das razões, dos objetivos de ser da igreja, que é o facto também de haver batismos de pessoas que decidiram hoje entregar a sua vida a Cristo. E é um motivo de felicidade que nós vamos viver de seguida. Mas querendo também já tocar um bocadinho a lição de quinta-feira, como falas, David, é muito difícil para um ser humano conseguir medir de forma matemática, como nós estamos habituados a fazer, o nosso relacionamento com Cristo. É muito subjetivo. Mas uma forma como temos de o fazer é medir o nosso relacionamento com o próximo. Acaba por ser um termómetro que nós temos de perceber até que ponto é que eu recebo e vivo unido, não junto, unido a Cristo. É a forma como eu vivo junto ou unido ao meu próximo. É uma forma como nós temos de medir até que ponto estamos a conseguir ou não chegar mais longe na nossa vida espiritual. Mas como falava há pouco, Efésios 4, 4 a 6 foi usado pelo autor da lição para mostrar também alguma razão pela qual a igreja deve estar unida, com o mesmo propósito, com a mesma mensagem, na mesma verdade, mas acaba por tocar num outro ponto que acaba por mostrar-nos o maior exemplo que nós temos de união. Qual é? Jesus Cristo, mas um bocadinho mais, embora seja difícil dizer mais do que Jesus Cristo, mas mais do que isso. Também, mas não é aí que eu queria chegar. Também pode ser usado, mas o exemplo que eu vi, se repararem nos versículos 4 a 6, é a forma como Paulo descreve a união que há do próprio Deus. Deus como um só, com um só espírito, um só propósito. O nosso Deus, sendo triuno, é o maior exemplo de união que nós temos. É um Deus que nós nem conseguimos dizer que são três. É um Deus, que é triuno, mas a própria palavra Deus comporta o significado plural. Ou seja, acaba por ser o maior exemplo de união que nós vemos, são estes três elementos da nossa divindade. Irmão Carlos. Já aí vai chegar o microfone. Oh, Filipe, deixa-me só voltar aqui ao tema da unidade num só corpo. Sim.
Isto parece uma coisa assim demasiado falada, demasiado corriqueira já no nosso meio. Nós sempre fazemos a comparação, que é bíblica, da igreja com o corpo, com o nosso corpo. O nosso corpo tem vários membros, vários órgãos, e todos trabalham com o mesmo objetivo. Mas é preciso notar uma coisa. Nem todos os membros têm a mesma função. Lição de quarta-feira, exatamente. Cada um tem a sua função específica. Uma coisa interessante que eu aprendi há uns tempos atrás, em conversa com o nosso irmão Filipe Valente, médico, é que as unhas têm uma função. As unhas. E nós cortamos as unhas com regularidade, não é? Mas as unhas têm uma função. O que é que isto quer dizer? Que todos os membros do nosso corpo, todos os componentes do nosso corpo têm uma função, mas não têm todos a mesma função. Não têm todos a mesma função. E isto leva-me a passar para a fase seguinte da nossa lição, que nos fala dos líderes da igreja. O que é que isto quer dizer? Que eu, como membro de igreja, eu tenho uma função dentro da igreja e tenho uma responsabilidade dentro da igreja, mas isto não significa que eu seja um líder dentro da igreja. Percebemos isto. No entanto, a minha função é importante como membro de igreja, porque aquilo que eu fizer, aquilo que eu, a maneira como eu orientar a minha vida, é importante e é decisiva para o bom ou mau funcionamento da igreja. Então, a imagem que a lição acaba por passar é nós tentarmos na nossa cabeça, ao máximo, dividir o que é um membro e o que é um cargo. Exatamente. E apesar de haver um cargo com maior ou menor responsabilidade, um cargo que pode ou não implicar mais da pessoa, mais tempo, mais dedicação, esses cargos podem variar na sua importância e no seu objetivo. Contudo, o membro nunca vai variar. Em Cristo todos fomos feitos iguais e faltando um membro, vai faltar sempre um membro, não é um membro mais ou um membro menos. Então um membro, uma pessoa que faz parte da comunidade, da igreja, um complemento da igreja, vai sempre fazer falta. Um cargo pode eventualmente exigir mais responsabilidade à pessoa que o ocupa. E há esta divisão que tem que ser feita de uma forma muito clara. Não há a pessoa mais importante porque tem o cargo mais importante. É diferente. Há o cargo que implica mais responsabilidade, mas o membro é sempre um membro, com igual peso na igreja. Filipe, já agora, a minha vantagem é que eu tenho o micro na mão, por isso é que eu falo mais depressa. A palavra que é mais repetida no texto que tu disseste em Efésios capítulo 4 é um só. Ou as duas palavras, um só. E isto é extraordinariamente importante se nós temos esta noção de um só. Ou seja, apesar de sermos tantos membros, todos trabalhamos para um só objetivo, um só meio, um só Salvador. E vamos andando por aí, vamos acrescentando os um sós, e se nós tivermos isto em mente, deixa de haver desunião e seguramente pensaremos melhor naquilo que é a nossa função, aquilo que é a nossa responsabilidade. Porque mesmo aquele que não seja nomeado, não é nomeado para um cargo, seja quem for, tem também responsabilidades dentro da propagação da palavra a todos aqueles que querem um dia ouvir falar de Jesus. E o objetivo final são as pessoas, não são os cargos, são os membros e não os cargos que eles possam eventualmente ocupar. Filipe, só um minutinho. Deixa-me aqui acrescentar aqui, assim, um pormenor quando se fala os membros da igreja. Claro que todos nós temos a nossa responsabilidade e a responsabilidade de alguns é uma responsabilidade acrescida. E principalmente, como diz aqui a lição, fala, portanto, nos líderes. E os líderes da igreja são necessários para criar, para promover, para encorajar a unidade e para resolver determinadas situações. Por isso é que a responsabilidade, portanto, é maior. É bom, já que o assunto fala nisso, uma chamada de atenção
atenção pastor, atenção dirigentes da igreja, para determinados assuntos e problemas da igreja é preciso enfrentá-los e tentar resolvê-los, para que os muros não sejam grandes demais, difíceis de ultrapassar. É bom, sentemos-nos à mesa e resolvemos esses problemas para derrubar os muros. Acaba por ser também essa um dos conselhos deixados por Paulo, o derrubar dos muros que já foi feito em Jesus, como o nosso exemplo. E acaba por deixar também a lição algo explícito e focar de uma forma diferente a parte dos líderes de igreja, como também sendo aqueles em quem nós podemos confiar a nossa união, a nossa progressão como igreja e como propagação do Evangelho. Chegando ao último dia, e como temos que terminar, penso eu, não é? Mais 5 minutos, temos mais 5 minutos, boa. Então nós estamos a falar no último dia dos relacionamentos. Já tocámos um bocadinho nisto, nos relacionamentos, como sendo o termómetro do nosso relacionamento com Cristo, mas há um outro ponto que eu gostava de focar, e deixem-me começar por falar um bocadinho sobre a minha pessoa. Tenho uma característica, e podem perguntar à minha mulher, que pode ser boa, pode ser má, mas tenho a característica de ser um bocado abstraída às vezes das coisas que se passam à minha volta. Deixem-me dar-vos um exemplo muito prático em como eu, por vezes, há coisas que me escapam que não seriam de esperar. Só há poucos anos, pouco seria de esperar, é que eu fiquei, por exemplo, a saber de algumas coisas da igreja. Por exemplo, que a Ruth, o Helder e o João Espírito Santo eram irmãos. Para o que seria de esperar, isto foi muito tarde eu ter apercebido-me disto. Portanto, aquilo que eu vou dizer a seguir, eu posso dizer com alguma confiança que não estou a pensar em nenhum caso particular, nem querer apontar dedos com isto. É mesmo uma questão de eu conseguir abstrair-me, e tanto pode ser bom como pode ser mau. Acho que a Tatiana acha isto mau, mas eu acho bom. Mas acontece o seguinte, nós por sermos uma comunidade, não é por sermos uma igreja, não é por sermos a igreja adventista, nem muito menos por sermos a igreja adventista de Setúbal, mas por sermos uma comunidade, como comunidade há uma característica que está intrínseca em nós, que é nós acabarmos por saber um bocadinho uns dos outros, quem é que é quem faz o quê, quem é irmão de quem, no caso de eu ter sido, no meu foi um bocado tarde, mas acabamos por ter este conhecimento uns dos outros, e isto não é necessariamente mau. É uma característica que está intrínseca a qualquer grupo, qualquer comunidade, e não precisamos de dizer nós somos assim. Não somos nós, é por sermos um grupo, é por sermos seres humanos que nós somos assim. Isto acaba por ser uma coisa que não é necessariamente mau, mas deixa alguma potencialidade para o mal, em aberto. Pode ser mal utilizado esta questão, e como nós vemos na carta do apóstolo Tiago, nós vemos que a língua mal utilizada acaba por ser fogo, que acaba por se espalhar em todas as direções e cujos malefícios já são complicados de depois de retroceder. A própria imagem que Tiago utiliza é muito interessante, porque ele compara primeiramente um barco. Se nós utilizarmos a nossa língua no bom sentido, é como um barco que nós levamos a bom porto. Um só barco, bem guiado, tem um só destino. Contudo, se nós utilizarmos mal, já é como fogo. Não tem destino e para todos os lados em que vai, só leva destruição. Portanto, nós acabamos por perceber que esta comunidade também acarreta alguma potencialidade para o mal. Mas esta manhã não é aqui que eu quero focar na questão das barreiras que nós eventualmente levantamos, porque essa questão merece um tempo de antena reduzido. Aquilo que merece um tempo de antena maior é se alguma vez algum de nós, aqui ou ali, já acabou por sofrer desta condição de ter sido alvo, de ser alvo de, ou estar a passar por esta fase menos boa, digamos assim, que fique claro desta lição, que fique claro deste trimestre. E este trimestre é importante e difícil porque acaba por tocar connosco. Toca mesmo lá dentro, não é só estudar um livro da Bíblia e aprender com isso, que também é importante. Esta lição toca connosco. E se nós eventualmente já fomos vítimas ou estamos a ser de algum tipo disto, não só aqui, no trabalho, em casa, seja onde for, acabamos por perceber que dentro da igreja nós temos muito mais razões para estar unidos do que separados. A Bíblia mostra-nos muito mais motivos e cada um deles muito mais forte do que qualquer outra coisa que possa ser utilizada para nos separar. E acabamos por perceber que temos mais responsabilidade de nos unir a Cristo, porque encontramos aí a solução para as barreiras que vão sendo levantadas aqui e ali. E a solução nunca começa fora. Começa sempre por nós cultivarmos a humildade dentro de nós, cultivarmos a mansidão dentro de nós e, por fim, procurar a paz com o nosso irmão e a nossa irmã. Portanto, nós sim temos esta potencialidade para o mal, a qual temos que combater por sermos seres humanos, não é por sermos a Igreja Adventista de Setúbal. Não é nada disso. Mas acabamos por ter esta responsabilidade de procurar Cristo e acabar por ir derrubando, pouco a pouco, tijolo a tijolo, as barreiras que vão sendo levantadas, como o Tony está a falar. Portanto, se cada um de nós
acaba por se sentir, e usa a palavra sentir-se mal, não com o sentido de apontar o dedo, mas sentir-se mal com esta lição é porque a lição está a fazer efeito. Cada um de nós acaba por sair desta lição e deste trimestre, vai sair deste trimestre, com esta responsabilidade acrescida de olharmos para nós, de fazermos uma introspecção dentro de nós e conseguir perceber onde é que estão os pontos negativos dentro de nós. Cultivando os pontos positivos, nós temos muito mais razões para destruir os negativos. O resto é uma consequência. O derrubar barreiras é uma consequência do meu trabalho de casa. Penso que é esta a principal ideia que a lição nos deixa. É o nós percebermos que cultivar a nossa relação com Cristo e a nossa relação com os outros é uma questão de reverência para com aquilo que Deus fez por nós. Se nós compreendermos o que foi feito por nós na cruz, cultivarmos esta paz é uma questão de reverência para com Deus. Penso que esta é a ideia principal que a lição nos deixa, e se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu terminava por aqui. Obrigado.